Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Na semana passada, o Blog da Cidadania publicou uma reportagem dizendo que o Biden tinha mandado o Bolsonaro parar de ser golpista. O Bolsonaro não escutou o aviso do Biden e continuou sendo golpista. Desde então, os Estados Unidos vêm numa escalada tentando deixar claro para o Bolsonaro que a comunidade internacional não vai aceitar um golpe da parte dele. Isso acontece simplesmente porque é muito evidente que o golpe será tentado no Brasil. É muito evidente que o Bolsonaro quer dar o golpe. Ele diz o dia que ele vai dar o golpe, ele diz como ele vai dar o golpe, ele diz até detalhes sobre esse golpe. E tripudia de nós por não podermos fazer nada diante do golpismo dele. Bem, chegou agora a hora dos Estados Unidos, pela primeira vez talvez na sua história, em relação à América Latina, ficarem do lado certo da história. Vamos ver o que nós publicamos 6 dias atrás e o que é que aconteceu depois desse vídeo de pouquinhos minutos que você vai ver agora. Acostumados a ver os Estados Unidos como mentor de golpes ao longo do século XX, surpreende um fato inquestionável. A superpotência avisou Bolsonaro que não aceitará golpe se ele perder a eleição deste ano. Muitos não sabem que Bolsonaro é repudiado por todos os países mais desenvolvidos do mundo. E esse é o grande seguro do povo brasileiro de que se ele tentar dar um golpe após perder a eleição deste ano, vai se dar mal. A má imagem de Bolsonaro vai dos Estados Unidos à União Europeia, da China ao Japão. Ele é seguramente o governante mais impopular na comunidade internacional. Tudo isso porque age em relação a esses países como se estivesse falando com subordinados ou com adversários políticos. Com os Estados Unidos, porém, a situação é mais grave. Aliado de primeira hora e de última hora de Donald Trump, Bolsonaro comprou uma baita encrenca com o vencedor da eleição de 2020 naquele país ao fazer campanha para o republicano e afrontar seu sucessor, Joe Biden, não reconhecendo sua vitória assim que ocorreu. A situação na Europa não é muito diferente. Bolsonaro afrontou o bloco econômico ultraambientalista com suas queimadas na Amazônia e irresponsabilidade na pandemia, e a situação piorou ainda mais após ele desconvidar observadores europeus para nossas eleições. Não é por outra razão que os Estados Unidos, desde o ano passado, vem mandando recados a Bolsonaro para ele não tentar um golpe após os atos golpistas de 7 de setembro. No mesmo mês em que Bolsonaro ameaçou dar um golpe e nem realizar eleições, setembro do ano passado, os Estados Unidos enviaram para cá o chefe do Comando Militar Sul dos Estados Unidos, o almirante Craig Fowler, que mandou um recado muito claro a Bolsonaro. Ele disse que as Forças Armadas americanas são uma instituição apolítica e que acredita que os militares brasileiros não juram lealdade a um líder, mas à Constituição do país, como eles mesmos, americanos, e que acreditava que os militares brasileiros todos pensam assim. O recado funcionou e Bolsonaro só voltou a mostrar os dentes agora. Após as ameaças contra o STF e as eleições feitas nas últimas semanas, os Estados Unidos despacharam um outro emissário para dar novos recados a Bolsonaro. Victoria Nuland, subsecretária de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, encontrou-se com o chanceler brasileiro Carlos França
no Itamaraty e fez uma enfática defesa do sistema eleitoral brasileiro. Mas não ficou por aí. Na semana passada, o cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro entre 2018 e 2021 mandou um recado bem significativo e direto. Disse com todas as letras que os Estados Unidos e o resto da comunidade das nações não aceitarão que Bolsonaro dê um golpe e que o Brasil sofrerá duras sanções se isso acontecer. Diante de tudo isso, é muito bom que Bolsonaro se acanhe e saia de fininho da presidência da República depois que o ex-presidente Lula vencer a eleição e chutar o seu traseiro fascista. Pois é, eu tenho uma atualização dessa informação agora. O Joe Biden, ele acaba de dizer que aquele artigo que andou circulando por aí e ao qual você vai ter acesso agora é realmente da CIA, do governo dos Estados Unidos, e que o Bolsonaro que abra o olho. Então vamos ver o que é que aconteceu depois desse vídeo que você acabou de assistir. As novas informações são as seguintes. No dia 30 de abril deste ano, o jornal o Globo publica um texto de Scott Hamilton, que foi o cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro entre 2018 e 2021, conforme você viu no vídeo de 6 dias atrás. E agora, o artigo do Scott Hamilton aparece como o motor de novos acontecimentos. O Hamilton disse nesse artigo que o Brasil sabe bem, pela experiência amarga com a ditadura militar, que quando a democracia morre é difícil ressuscitá-la. O exemplo global do poder e prestígio democráticos brasileiros tem mais valor hoje como contraponto ao crescente avanço da autocracia pelo mundo do que em qualquer momento na história do país. Vejam que precisa um americano vir aqui, de um país que já perpetrou golpes em toda parte, inclusive aqui, para a gente acordar. Aí, então, em seguida, no dia 5 de maio, mais ou menos uma semana depois da fala do Scott Hamilton, o diretor da CIA disse ao governo Bolsonaro para não levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral, segundo a agência Reuters. De acordo com fontes não identificadas que foram ouvidas pela agência de notícias Reuters, o diretor do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos fez alerta em reunião a portas fechadas em julho de 2021. Este artigo é do dia anterior do vídeo que eu publiquei na semana passada. O diretor da CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, disse a integrantes do governo Bolsonaro que o presidente deveria deixar de questionar a integridade das eleições no país, informou a agência de notícia Reuters na quinta-feira, dia 5 de maio. E aqui o artigo da Reuters em inglês que provocou toda essa confusão. Vamos lá dar uma olhada nesse artigo. Vamos traduzir para o português, né, para todo mundo entender. A agência Reuters publica essa matéria exclusiva. Chefe da CIA disse ao governo Bolsonaro para não mexer na eleição do Brasil, dizem fontes. E o diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos disse no ano passado a altos funcionários brasileiros que o presidente Jair Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema de votação de seu país antes das eleições de outubro, disseram fontes a Reuters. Os comentários não relatados anteriormente pelo diretor da CIA, William Burns, vieram em uma reunião íntima a portas fechadas em julho, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto que falaram sob condição de anonimato. Burns, o diretor da CIA, foi e continua sendo o mais alto funcionário dos Estados Unidos a se reunir em Brasília com o governo de direita de Bolsonaro desde a eleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E os Estados Unidos, então, distribuem um artigo
que alerta risco de golpe de Bolsonaro, diz a revista. O governo do presidente americano, isso hoje, Joe Biden, distribuiu o artigo alertando para a possibilidade de golpe do presidente Jair Bolsonaro. Esse artigo da Reuters que você acaba de ver. E agora sai também hoje a informação de que o artigo que alerta o risco de golpe ganha aval do governo Biden. Então o governo Biden, o Departamento de Estado americano, deu aval ao alerta do ex-diplomata Scott Hamilton de que o presidente Jair Bolsonaro pode tentar uma ruptura institucional caso perca as eleições em outubro. E o artigo de Hamilton, publicado em 29 de abril, no jornal O Globo, defende enfaticamente que o governo Joe Biden alerte Bolsonaro de que a não aceitação de uma eventual derrota teria consequências diplomáticas e sanções comerciais. Veja bem, minha amiga e meu amigo, que os próprios Estados Unidos estão dizendo que Bolsonaro é golpista. Então, quando eu digo aqui que ele é golpista, não é à toa. Eu digo isso porque realmente só quem não consegue enxergar um palmo diante do nariz é que não enxerga que o Bolsonaro já preparou o golpe e ele tem anunciado furiosamente o golpe. Mas entre o golpe e o Bolsonaro existe a democracia, existe o povo brasileiro e existe também algo que pode ser muito convincente às vezes: os Estados Unidos. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.